Boa noite a todas e todos. Mais uma vez, estamos entrando num tema, numa abordagem muito interessante, que é uma fase da história da arte que marca uma mudança fundamental. Mudança, sim, da arte pagã, clássica greco-romana, para a arte cristã. Então, a arte bizantina, historicamente, ela confirma a postura visual do cristianismo. E por que Ravenna e Veneza? E nós vamos ver como ela surge, obviamente, na cidade de Constantinopla, no famoso Império Bizantino, e como ela se expande, pelo menos na Península Itálica, com a chamada Reconquista de Justiniano. Justiniano é esse senhor que está aqui à esquerda, com auréola, junto com sua famosa esposa Teodora, também com auréola. É o lado direito que tem os quatro famosos cavalos de bronze, também fazem parte da arte bizantina, em Veneza, na Basílica de São Marco, que nós vamos ver juntos. Quem é esse cidadão e por que ele está aqui? É o senhor Constantino, imperador, no dia 13 de junho de 313, através de um famoso decreto chamado Edito de Milão, ele concede liberdade religiosa aos cristãos, estabelece indenizações e as demais, atenção, as demais religiões continuam sendo mantidas. O que isso é importante? Por quê? Porque o cristianismo, que era perseguido, passa agora a ter equiparação, de igual para igual. Indenizações, repito, Constantino, influenciado, me permitam dizer, pela mãe, que virou Santa Helena, inclusive, e pela própria irmã, que eram duas figuras cristãs, ele acabou até favorecendo, dando verbas para construir igrejas, e só por curiosidade, tem uma igreja famosíssima em Jerusalém, que foi ele que mandou construir. Você está se referindo à igreja do Santo Sepulcro? Exatamente. Naquele local, antes de Constantino, havia um templo da deusa Vênus. Em 330, no dia 11 de maio, numa solene procissão, chefiada por Constantino, a cidade de Bizâncio, antiga cidade de origem grega, fundada em 660 a.C., passa a se tornar Constantinopla e será, até 1453, a capital do Império Bizantino, ou, se preferirem, do antigo Império Romano Oriental. Outro importantíssimo imperador é Teodósio o Grande. No ano 380 d.C., no dia 27 de fevereiro, ele também assina um decreto, ou um édito, uma ordem, pronto, chamado Tessalônica. Por quê? Porque foi assinado na cidade de Tessalônica. A partir desse decreto, observem bem, é aqui importantíssimo notarmos que, historicamente, a arte voltada para o cristianismo se torna oficial. O cristianismo é a única, sublinho, única religião oficial do Império. E, infelizmente, num certo ponto, vejam a frase, as demais estão ou serão banidas e devem ser perseguidas. Me parece que é um decreto um tanto quanto extremamente rigoroso. E diz um ditado histórico que os perseguidos, do dia para a noite, viraram perseguidores. Aqui está Teodósio. Depois de assinar esse decreto, ele tomou uma decisão famosa em 395 d.C. Ele dividiu o Império Romano pela última vez, porque tinha dois filhos. Arcádio ficou com a parte oriental, que eu estou apontando aqui, Constantinopla, e Honório ficou com a parte de Roma, parte latina. Então, nós temos dois mundos aqui. O mundo de origem bizantina, o mundo de fala grega, inclusive, Constantinopla, a nova Roma, como foi chamada,
e o mundo latino, ou seja, o Império Romano Ocidental. Teve consequência essa divisão? Sim, inclusive na história das imagens, inclusive no próprio culto cristão. Todos sabem que do lado esquerdo nós temos a tradição apostólica romana, né? E do lado direito nós teremos o surgimento da chamada Igreja Ortodoxa de caráter grego. Roma, Constantinopla. Repito, Constantinopla foi chamada de a Segunda Roma e ganhou muita importância pela sua postura estratégica e pela sua, né, liderança, inclusive na expansão do cristianismo. Arte bizantina consolida o cristianismo. De novo, Teodora, à nossa direita, e o marido. É verdade que os dois usam halo, mas peraí, são santos? Não, de santos dois não tem nada. Mas a fama de Teodora é famosa, né? É uma mulher muito inteligente, convencida do cristianismo, e para encurtar, Justiniano, que era sobrinho de Justino, imperador, o imperador não tinha filhos e o adotou, praticamente. Ele veio para Constantinopla com 14, 15 anos e fez toda a carreira. De repente, no auge do seu poder, quando ele ia praticamente assumir o trono de imperador, se apaixonou pela jovem Teodora. Parece que havia uma diferença de 23 ou 24 anos. A elite de Constantinopla ficou estarrecida. Mas, senhoritas e senhores, acreditem, esse homem revogou leis, fez de tudo, contrariou a mãe, brigou com o mundo, inclusive com o Senado de Constantinopla. Constantinopla. Moral da história, se casou com ela. E viveu feliz, dizem, mais de 2 décadas, até que aos 42 anos ela, dizem, morreu de câncer. É constatado em documentos que Justiniano reinou por mais 20 ou 22 anos, se não me falha a memória, e era visto no palácio, muitas vezes idoso, vagando, procurando a sua amada Teodora. Nunca mais se casou e semanalmente ia para o túmulo dela oferecer flores. Flávio Pedro Sabácio Justiniano Augusto. Em latim, esse é o verdadeiro nome dele, completo. Na Páscoa de 527, ele e sua esposa Teodora foram solenemente coroados. Atenção! Agora, um marco importantíssimo. Estávamos no oitavo ano do seu reinado, digamos. Essa revolta de Nica é importantíssima. Por quê? Primeiro porque Nica significa Nike, hoje em dia tem a logomarca esportiva, é uma corruptela. Nica em grego é vitória, era a palavra-chave dos rebeldes no hipódromo para, inclusive, executar Justiniano. Dizem que Justiniano saiu correndo do hipódromo, pelos corredores secretos, chegou no palácio, rapidinho, preparou as malas, se vestiu como um simples padre. Olha bem como ele se vestia, hein? Não, abandonou os hábitos imperiais e disse: Teodora, pega o que dá para pegar, caixa de maquiagem, pasta de dente, que nós vamos sumir. O barco está pronto. E é verdade. Tenho livros comprados em Istambul que dizem que ela disse: não, calma. Né? E uma frase famosa: como o imperador eu te sigo, mas meu marido não foge. E para encurtar, ela o tranquilizou, deu um chá de camomila para ele, dizem, e deu uma ordem para que a revolta fosse reprimida. Está nos textos, para encerrar esse aspecto, que mais de 32 mil pessoas foram simplesmente trucidadas por ordem dela. Ela pôs a casa em ordem em nome dele. E é verdade isso. Em seu governo foi redigido o Corpus Iuris Civilis, que é o sistema de leis básico que afirma, atenção, o poder ilimitado do imperador. Segundo alguns historiadores,
Esse texto, esse corpo de leis civis, antecipa Maquiavel e o absolutismo posterior. Aqui está Justiniano, do lado Belisário, o poder militar, vejam, com o símbolo, o Shirok de Cristo, né? E ao lado direito, mas quem é Maximiano? Deve ser, é o bispo que inaugurou a Basílica de São Vital em Ravenna, onde está este belíssimo mosaico, ao lado do altar. Aqui está Belisário. Belisário é o chefe militar que vai praticamente reconquistar uma parte do Império Romano Ocidental para Justiniano. Aqui está Belisário. É tudo mosaico, hein, gente? Mosaico. E escuta, essas pedrinhas amarelas no fundo é banhada a ouro. Por quê? Porque é uma imagem sagrada. Na ortodoxia de Constantinopla, cabe lembrar, o imperador e a esposa não usam auréola à toa. Eles representam Deus. O patriarca é importante, mas é um coadjuvante. O que é isso? Aí está, o império no início do reinado de Justiniano e as conquistas de Justiniano. Estou contando aqui. Ravenna, Milão, Aquileia, Roma, Cartago, Reino dos Vândalos, toda essa parte em verde claro foi a chamada reconquista de Justiniano. Mas não foi ele, foi Belisário, que era um grande general, e Belisário foi muito, né, homenageado por ter vencido muitas batalhas e ter mais, para encurtar, Belisário faleceu depois, quando Justiniano morre, e não à toa que ele é chamado o último dos romanos, o que acontece lentamente, esse grande império, que queira ou não, era grande para a época, foi lentamente, perderam toda essa parte conquistada por Justiniano, foi sendo retomada pelos bárbaros, né? E a grande parte do Império Bizantino, todo mundo sabe, foi tomada pelos turcos otomanos. O grande marco, segundo historiadores, da arquitetura ortodoxa grega cristã. Mas, Giovanni, a Basílica de Santa Sofia, sim, está em Istambul. E, reparem, ao lado, direito e esquerdo, temos minaretes. Então, eu gostaria de dizer a vocês, se é que já não sabem, que esta parte que eu estou apontando é a original. Quando ela foi consagrada, nós vamos ver como basílica cristã ortodoxa. E durante séculos ela foi o espaço mais amplo do cristianismo. Quando ela foi tomada em 1453 por Mehmed, Maomé II Conquistador, obviamente ela se transformou em mesquita. Não é à toa que em 1508 para 1509, um papa famoso tem um projeto. Vocês conhecem muito bem esse papa. Ele era amigo de Michelangelo e mandou Michelangelo pintar um teto na Capela Sistina. É o Papa Júlio II, Giuliano della Rovere, sobrinho de Sisto, que mandou fazer a Capela Sistina. É ele mesmo. Ele colocou a pedra inicial de uma nova basílica, a Nova São Pedro. Porque existia a antiga São Pedro, sim. Existia no mesmo local uma basílica que Constantino mandou fazer. Mas isso era no século IV depois de Cristo. Exato. Em 1506, essa basílica estava caindo, já que a basílica do cristianismo oriental caiu para os muçulmanos, em nome da arte, em nome do Renascimento, Júlio manda construir uma nova São Pedro, que todo mundo conhece, a maioria que está assistindo, tenho certeza, já viu, já foi. É gigantesca. Então não é gigantesca à toa. Vocês já entenderam? Claro que não. Essa que nós estamos vendo já era gigantesca para a época. Imagine a São Pedro, né? A São Pedro que me refiro é a Basílica de São Pedro em Roma, tá? Então, depois de 163 anos, a Basílica de São Pedro em Roma foi inaugurada. Santa Sofia, Hagia Sofia, que significa Sagrada Sabedoria, construída em 537 por ordem de Justiniano.
a data em que foi edificada, até 1453, foi Basílica Cristã Ortodoxa, e ela só mudou em 1204, perdão, até 1261, ela foi convertida, repare, em Catedral Católica Romana. Por quê? Porque a Quarta Cruzada, um bando de assassinos, diga-se de passagem, fundaram o Patriarcado Latino de Constantinopla. É essa aquela época do saque, dos 4 cavalos que nós vamos ver. Saque? Opa, se prepara. O edifício foi uma mesquita entre 29 de maio de 1453 até 1931, quando, por decreto de Kamal Pasha, foi secularizada. O que quer dizer? Ela virou museu, nem para cristãos, nem para muçulmanos. Ela reabriu exato em 1º de fevereiro de 35 como museu. Hoje, todo mundo sabe, se é certo ou errado, não vou entrar na questão, mas por decreto do presidente da Turquia, ela voltou a ser oficialmente mesquita. Vamos passear por ela. Essas são as arcadas laterais. É um edifício interessantíssimo. 2 gregos calcularam, em 5 anos foi construída. Quem são? Antêmio de Trales e Isidoro de Mileto. Fizeram um cálculo, senhoritas e senhores, com régua e esquadro. Não tinham notebook? Não. Não tinham calculadora? Não. Gente, em loco, pelo menos, modéstia à parte, não foi uma nem 2, foi mais. Eu consultei, perguntei e a resposta foi unânime, até em documentário. Documentário do quê? Da construção dessa Basílica Sagrada. Dizem os textos que ela foi construída com orações, não duvido. E o problema interessante é que, por cálculos de arquitetos atuais, com simulações de computador, ela não cai perante um terremoto que derrubaria muitos edifícios atuais de Istambul. Ela se movimenta e não cai. E nesse documentário que eu tenho, pessoalmente, mostra que fizeram uma análise da argamassa, digamos assim, dos tijolos, e realmente é um composto incrível. Ela não cede. Pode aparecer uma rachadura ou outra, mas enquanto edifícios atuais vieram abaixo, mas para valer, ela continua em pé. Sagrada sabedoria, né? Ao entrarmos, atenção aqui à nossa esquerda, tem uma porta principal e depois uma porta no hall de entrada, né? E depois a porta, já que vocês estão vendo, inclusive, o medalhão, tá? Com orações, e a Nossa Senhora aqui. Quer dizer, o culto muçulmano e o culto cristão. Temos aqui nesse arco, à nossa direita, uma imagem muito interessante, que eu vou ampliar, e mosaico. A arte bizantina usa muito, me permitam, o mosaico, tá? E usa também o ícone em madeira. Algumas vezes também usa o afresco. O que representa esse belíssimo mosaico? Cristo Pantocrator. Essa imagem dele num trono, mas parece um imperador bizantino. Pausa. É exatamente isso. John Romer diz na sua famosa obra Bizantino, A Lost Empire, o último império, ele comenta claramente, na divulgação do cristianismo, na divulgação dessa nova arte e dessa consolidação da nova postura religiosa, não se podia fazer, atenção, de Yoshua ben Yosef, que é o nome dele hebraico. Mas por que Jesus Cristo? Porque o apóstolo Paulo adaptou o nome dele ao grego. Mas por que ao grego? Por quê? Porque o grego era o idioma intelectual do Mediterrâneo. Senão Yoshua não vende, mas Jesus Cristo vende. Facilita. Para encerrar essa parte, ele diz, não se podia fazer de Jesus o rei do céu, o rei do mundo, se ele não se parecesse realmente com... Olha a imagem. Um carpinteiro da Galileia não vende, mas um imperador bizantino no trono vende.
Isso é importantíssimo. Quer dizer que essa arte nasce para consolidar, divulgar e certificar uma imagem. E não bastasse, quem é esse imperador com auréola? É o imperador Leão, que se prostra diante de Jesus. Isso tem um símbolo político, estou falando sério, muito importante. A partir daqui percebemos que o imperador se submete ao poder qual? Religioso, claro, sagrado. E ele, olha a auréola de leão, ele representa alguém na terra. Ah, então é o que eu falei antes. Exato. E para finalizar essa belíssima imagem que transmite muito, devia transmitir na época também, lógico, claro. De um lado esquerdo está Nossa Senhora, a mãe dele, e do lado direito, reparem, curiosamente, nesse mosaico, está um arcanjo. Vamos entrar, espetáculo, não? Escuta, o que é esse medalhão mesmo? Quando ela se tornou mesquita, vejam aqui, inclusive, elementos Minrapta aqui embaixo, aqui ao lado, são todos elementos o arabesco da fé islâmica que foram adaptados. Vejam aqui são todas orações. Um grande amigo meu, libanês, que fala árabe, me comentou isso. E disse mais, é um árabe clássico, ele não sabe ler, ele sabe que é caligrafia árabe, mas é um árabe de altíssima, não é qualquer um que sabe ler. Então ela foi convertida em mesquita. Lá em cima, uma Nossa Senhora, curiosamente, cabe agora dizer, quando ela se transformou em mesquita, a arquitetura foi mantida. Maomé II, o conquistador, admirava essa arquitetura porque ele conhecia a história. Era para ele a sabedoria sagrada. Por isso ele a quis e a transformou em mesquita. E todas as mesquitas de Istambul, garanto a vocês, e vocês provavelmente devem ter visto, seguem a arquitetura da sagrada sabedoria cristã. Curioso, né? Por admiração a essa arquitetura. Só que há um detalhe que eu acredito que vocês conheçam. No islamismo, a representação das imagens é forbidden. É cis verboten, como dizem os meus amigos teutônicos. E daí que tudo foi coberto com uma fina argamassa. Sério. Posteriormente, quando virou museu, pelo que se sabe, né? E até numa época de um sultão, a argamassa foi removida e depois foi novamente coberta, houve então algum desgaste. Por sorte, essa Nossa Senhora não foi danificada. Estamos no segundo andar, vejam que belo. Puxa, mas é tudo pastilha de ouro. Mas olha quem está aí, né? Ao lado de Jesus, Jesus vestido como imperador bizantino, isso é a túnica típica do imperador bizantino. De um lado, Zoé, com o seu belo... Essa também tinha uma fama da betoneira virada, hein? Para por aqui. Coroada, claro, com uma oração. E ao lado, Monômaco, o imperador, levando uma bolsa de dinheiro para a igreja. E os dois conversam com Jesus, que está num trono bizantino autêntico. Sim, eles conversam, claro. Eles o representam. Num outro painel, o imperador João Comneno, né, também com auréola, também com bolsa de dinheiro, e sua esposa Irene. É um mosaico de 1112 a 22. Também todo muito bem trabalhado. Por favor, além do casal, né? Ela é de descendência húngara, chamada também de Irene de Atenas, mas me permitam, não é brincadeira minha. O nome original, dizem em húngaro, dela era Piroska. Que nome curioso, né? Piroska. Não, brincadeira, imagine.
Tirando a brincadeira, vejam a imagem central da composição. Central é ela, óbvio, Nossa Senhora. Mas olha o menino. Ela também está paramentada como uma imperatriz bizantina. Ela é a rainha do céu, é a mãe do Salvador, hóstia. Então, o menino é sério, já com um documento na mão, provavelmente, não saberia dizer. Quando ele é maior, ele tem a Bíblia, né? O Novo Testamento. E a mãozinha já abençoando todo mundo. O rostinho dele me lembra o Chuck, aquele bonequinho, coitado, não? Está tão muito sério. Na arte renascentista, ele vira uma criança meiga, doce, tem todo um motivo também. Aqui está o casal de novo. E ali à direita, na dobra da parede, o filho deles, Alexei, que dizem reinou pouco tempo e infelizmente faleceu jovem. A Zoé e o marido dela. Mas quem é o marido? É Constantino X, né? Zoé também é de descendência grega. Lá está o medalhão. Este, vou chamar artefato, né? É também de origem muçulmana, de origem islâmica, também usado para as orações islâmicas. Estamos ainda no segundo andar. Pronto, está lá. O mais belo mosaico considerado, mesmo quebrar, olha aqui, mais da metade foi para o espaço. Vocês estão vendo, inclusive, esse quadrado aqui, né? É um quadrado, perdão, esse quadrinho aqui. É uma mostra de como era ou como teria sido esse maravilhoso mosaico. No segundo andar, é conhecido como mosaico Daisies. Atenção, olhem que espetáculo. Mas que pena, o que aconteceu? Quando retiraram a argamassa, eu acho que foi milagre, porque quase que o ombro dele também vai para o espaço, hein? A mãe dele, coitada, foi. E bom, aqui sempre tem a mãe dele, como você falou. Quem é esse aqui? 90% das vezes é esse à direita que aparece. Por acaso é importantíssimo. Batizou Jesus. Quem é? Giovanni Battista. Em raras vezes, não tenho tempo agora, mas posso dizer, aparece São João Evangelista. Mas de 100 vezes, 98 é o Batista. Uma vez o Evangelista e uma vez é o Arcanjo. E como é que é chamado esse trio? Deises. Magnífico. Não é foto minha. Olha, você vê até um relevo aqui, ó. Você está vendo? Que pena, não? Que obra de arte maravilhosa. Escuta, de que ano é esse? Você pode dizer? Pelo que eu sei, em loco e em livros, ele foi projetado e realizado, porque tem todo um desenho, claro, né? Tem toda uma supervisão da igreja, hein? Não é qualquer coisa que vão pondo na parede, não. 1220, 1230 aproximadamente, quando, após a Quarta Cruzada, né? Tá? Quando finalmente Bizâncio ou Constantinopla se livrou de quem? Da turminha dos cruzados. Olha que espetáculo. Fiz questão, falei, puxa, essa imagem é milimétrica, são milimétricas pastilhas. Se bater os olhos assim, parece uma pintura, né? Mas não é. É mosaico. Eu, mais uma permissão, tomo essa imagem de Cristo, a mais bela imagem, sem dúvida, em mosaico ou até em arte mesmo. Sublime, sereno, Senhor do universo, e me permitam, sem aquela coroa suave e ao mesmo tempo, né, poderosíssimo. Saindo da Basílica, nossa, coitada dessa Nossa Senhora, por que? Calma. Está num trono, de novo, é uma imperatriz, lógico.
Jesus, o menino, aí com uma mini Bíblia na mão dele, um mini Novo Testamento, e 2 cidadãos. Esse mosaico, também com pastilhas de ouro, foi feito posteriormente à vida dos 2 cidadãos. São 2 canalhas. Por baixo. Mataram. Pode pôr. Só que, olha a simbologia. Observem a simbologia da composição. Ela está no eixo central, perfeito. É um semicírculo, né? É um arco romano ou românico, se preferir, não é um arco gótico. É um mosaico, muito bem. De um lado direito, por exemplo, tem alguém que, devidamente paramentado e devidamente, né, aureolado, com o nimbo. Como é que chama, Giovanni? Nimbo. Ou também considerado auréola. Os 2 estão devidamente aureolados. Quem é esse da direita que oferece uma cidade para Nossa Senhora? Dizem até que ela protegeu até o último dia, antes dos muçulmanos a tomarem, já dei a dica qual é a cidade, né? É Constantino, é ele. Mas, peraí, Constantino não matou o filho, a esposa, o cunhado, o sobrinho, e dezenas de... mas ele está aqui como santo, entenderam? Entenderam muito bem. A propaganda é a alma do negócio. E quem está, até com uma peruca, os 2 usam peruca, hein? Juro. Está muito bem paramentado, está precisamente aureolado e oferece, observem, uma igreja, uma basílica. Não, é Justiniano, é ele mesmo. Cadê a Teodora? A Teodora não está no momento. Ele oferece a Basílica da Sagrada Sabedoria, que é, na verdade, construída em homenagem ao Logos. Logos é Cristo Salvador. Então, ela é construída em homenagem ao filho, não à mãe. Sim, mas em todo caso, né? Outra raridade maravilhosa, minhas amigas e meus amigos da arte bizantina. Uma antiga igreja, chamada Igreja de São Salvador, em Chora, ou Cora, até hoje, não sei. Um diz que se pronuncia em turco Chora, não de chorar, né? Não, Chora. Outro diz, não, Cora, Corai. Ao pé da letra, me disseram em loco que, seja Chora ou Cora, significa uma igreja no subúrbio, fora do centro de Constantinopla. Hoje ele é um museu. Foi, durante séculos, uma das mais belas igrejas ou basílicas, tá, de Constantinopla. Depois, olha aqui atrás, ó. Estão vendo aqui atrás, né? Mas tem um minarete. Minarete, vocês sabem, é onde o muezzin subia e, na época antiga, gritava: fiéis, venham orar. Allahu Akbar. Deus é grande. Venham orar. Hoje é microfone. Muito bem. Construída no século XI, a igreja de São Salvador em Chora também contém, uma das melhores coleções espetacular. Se prepara. Mosaicos e afrescos. O corredor de entrada tem uma cúpula, tem 2 grandes cúpulas, uma para o filho e outra para a mãe. Bom, aqui é afresco, hein? Afresco. Cenas bíblicas, um mosaico, infelizmente, não é porque foi, provavelmente pode ter sido até coberto, mas queira ou não queira, mesmo não coberto, ele, né, foi fragmentado. Olha as mãos de Cristo, hein? De meio que agressivas, o semblante dele sério, e também não tem... Mas eles não colocam nunca uma coroa de espinhos, não. Na tradição ortodoxa bizantina, não. Afrescos na parte de cima. Na parte de cima tem algum milagre? Tem. Vocês estão vendo esse pessoal, água. É quando ele transformou a água em vinho? É. No teto, rodeado de santos, apóstolos, anjos e companhia bela, e coloque pastilhas de ouro, está o Cristo, Pantocrator, o Senhor absoluto, Pantocratos. Já me perguntaram, mas o que é isso aqui?
o começo e o fim do alfabeto. Ele, Jesus, é o começo e o fim. A mãe dele também é homenageada, lá no centro, aqui estamos vendo. Aqui não são apóstolos, não. Todos arcanjos, reparem, mas aqui não, aqui é fresco, não é mosaico. Esta é uma Nossa Senhora Bequernitiça. O que é isso? É Nossa Senhora orante. Quando ela tem na parte do peito frontal o menino e tem essa postura, ela tem esse nome. Tem outros grandes nomes, Panagia, Nossa Senhora Panagia é aquela que mostra o caminho do céu. Tem também a Theotokos, que é a mãe de Deus. Essa é a Blaquenitissa, repito. São nomes de origem grega ortodoxa, claro. Essa, olha o menino, né? E ela de braços abertos. Também é Blaquenitissa. Estamos próximos, de um dos mais belos afrescos, uma simbologia que interessante, lógico. No eixo da composição, que é uma composição feita numa parte chamado 1/4 de melão, não estou brincando, uma parte da cúpula, de um lado e do outro, Jesus no centro. Né? O mundo dos mortais à nossa esquerda e o mundo dos santos à nossa direita. À direita, dizem que é o rei Davi, depois é Salomão. À esquerda tem Pedro e companhia bela, aliás, Moisés, perdão, aqui. Bom, Giovanni, quem são os dois? Jesus de veste branca, hein? Olha que interessante. Dessa vez, nem como imperador bizantino, hein? A roupa branca é colocada mesmo como o suprassumo do céu, da santidade. São dois personagens interessantes. E ele os resgata. É chamado afresco ou imagem Anastase. Anastase. E o que quer dizer Anastase? Ressurreição. Ele está ressuscitando à direita Eva e à esquerda Adão. Ele por quê? Porque ele resgata a humanidade do pecado original. Entenderam a simbologia? Incrível, né? Então quer dizer que Anastasia seria a que ressurgiu, a ressurreição. Anastasia. Vamos aqui, para a Itália. Toda essa parte que está no laranja mais claro havia sido conquistada pelos bárbaros ostrogodos, vândalos, olha aqui, francos, visigodos e companhia bela. A cidade que nós vamos visitar agora é Ravenna. Talvez já estiveram. O exarcado de Ravenna. Exarcado. É um título? É. Quando Justiniano e Belisário reconquistaram toda essa parte do antigo Império Romano Ocidental, o que eles fizeram? Né? Criaram uma capital para os domínios ocidentais. E essa capital, daí o nome Exarcado, seria a capital administrativa dos domínios de Justiniano, foi Ravenna. Mas o que é curioso, que a cidade de Veneza obedecia a Ravenna. Ou seja, Ravenna foi a Roma, entre aspas, do exarcado bizantino ocidental. Esta é a igreja de São Vitale, ou São Vital, em Ravenna. Tem um formato octogonal muito semelhante à arquitetura bizantina. Tanto é que ela é construída, certo? Na mesma época, praticamente, que a Santa Sofia. Então, Justiniano e Teodora mandaram fazer essa igreja no Ocidente, e vocês vão ver que os dois mosaicos que foram feitos dentro dela não são à toa. São para que a turma do Ocidente saiba que o poder está em Bizâncio, ou seja, em Constantinopla. Detalhe, essa parte, essa arquitetura e a parte de decorativa é bizantina, mas aqui na parte superior, isso parece um renascimento ou até um barroco. Cabe dizer que muitos edifícios que nasceram como bizantinos, românicos ou góticos, depois entrou pintura renascentista, entrou inclusive pintura
barroca. E olha que detalhe curioso como simbologia. Vocês estão vendo esse arco, por favor? Vocês estão vendo a seta? Né? Entre essas flores, um símbolo grego interessante. Estou apontando. Isso aí é a suástica. É a suástica de Hitler, do nazismo. Não é que é do nazismo. É um símbolo da antiguidade grega, que foi usado. Então, ele aparece até na Santa Sofia. Ah, eu já vi cada... imaginem cada aberração que eu já não vi. Nossa, já havia nazismo naquela época, pelo amor de Deus. Acima da cadeira do bispo está esse belíssimo mosaico. Atenção. Desse lado nós temos São Vitale, que recebe inclusive uma coroa. E desse lado, Eclésius, o bispo que começou essa basílica, que está dando de presente para Jesus. E quem a terminou? O bispo que vai aparecer ao lado de Justiniano. Observem esse detalhe, por favor. O nome está aqui, né? São Vitale, santo, e o bispo, Ecclesius, episcopo, em latim. Observem bem esse Jesus. Giovanni, já vimos, a túnica de imperador bizantino, sentado, né? Representa a terra redonda, não, representa o céu. Os artistas e arquitetos e mosaicistas que foram mandados para Ravenna deviam ter algum documento que lhes permitisse fazer o que vocês estão vendo. Nossa, mas o que nós estamos vendo de errado? Olha esse rosto. Quem é? Ufa! Sem barba. Jesus sem barba, mocinho. Parece que tem uns 18 anos, né? Sabe quem vai fazer Jesus sem barba? Talvez num futuro encontro? Na Capela Sistina? Michelangelo, no Juízo Final. É curioso. Sim, tem aquela brincadeira. É claro, Jesus comprou gilete. Imagine. Era visto, no Michelangelo foi visto até meio como ofensivo. Nesse caso, não. Eclésius episcopo, está ele aí, todo paramentado. Olha ele. E dá-lhe pastilha de ouro. Ao lado, olhando para o trono do bispo, que é abaixo do que nós vimos, ao lado esquerdo está o nosso amigo Justiniano, o Belisário e, olha, Maximianus. Este é o bispo que terminou a obra deste aqui. Este começou e este terminou. É o momento, então, da inauguração? Sim, mas Justiniano não esteve na inauguração, não. Mas mandou fazer, entenderam, né? Mandou colocar, ó, fui eu que mandei fazer, me coloca aí, inclusive com um belo cesto de, provavelmente devia ter alguma relíquia, dada de presente para a igreja. Reparem que são todos rostos firmes, hein? Todos, né, na mesma linha. Do outro lado, a bonitona oferecendo para a igreja uma pátina, talvez um cálice para colocar hóstias. Esta é a esposa de Justiniano, general dele, Belisário, que era dama de companhia da Teodora. Aqui está a Teodora. Esse mosaico, segundo John Romer, foi feito em Ravenna e, alguns anos depois, ela estava já doente de câncer e faleceu. 2 anos após, calculam a elaboração desse mosaico. Na mesma região, ou seja, na mesma cidade de Ravenna, está a Basílica de Santo Apolinário, no Porto de Classe. Foi erguida por ordem do bispo Ursicino, usando o dinheiro do banqueiro grego Juliano Argentário.
esse cidadão que eu estou apontando aqui, estão vendo a seta ao lado direito de Justiniano, é Juliano Argentário. Argentário é de prata, era riquíssimo, mercador grego, cristão, né? Dentro, consagrado em 549, estamos na época da Basílica de Santa Sofia, de 35, 37. Dentro, lá está Santo Apolinário, com todo o rebanho, parece que está num paraíso, né? Mosaico, evidentemente. Santo Apolinário Novo foi reconsagrado em 561 sob o domínio do então imperador Justiniano, com o nome de São Martim em céus, aos céus ou em céus, dourados, em 856, considerada a nova Apolinário. Chamo a atenção por um detalhe. À esquerda e à direita, observem bem os capitéis, observem que tem mosaicos dos dois lados. Eu posso dizer, sem dúvida, que do lado esquerdo e direito nós temos arte bizantina. No teto e no altar nós temos arte renascentista e barroca. Como? Entenderam muito bem. Esse é o capitel duplo, capitel bizantino. Isso é mosaico bizantino. Então ela foi, o teto deve ter, né, sido feito de madeira, pegou fogo, e muitos séculos depois, não é um teto bizantino, não. E olha aqui o altar, olha isso aqui. Né? Isso é mais renascentista do que... Muito bem. Quem são? Duas procissões? São duas procissões. A primeira sai de um palácio, tá? Olha aqui, palácio, segue todos em túnica branca, santos, né? E se dirige aqui. Aqui, sim. E quem está lá no fundo, perto do altar? Olha quem está lá. Nossa, e de novo, no seu belo traje, não vou repetir, quem ele está segurando? Não é um novo, não, é um cetro de imperador. A almofada e o bendito trono é bizantino, nem ocidental é bizantino. 4 arcanjos, né, olhando para todo mundo, benzendo, mosaico, lógico. Esse está de barba. Do outro lado, uma procissão de santas. De um lado, santos. Do outro lado, santas. Para quem? Adivinha, né? Para ela. 4 arcanjos, está Nossa Senhora, túnica dourada, púrpura, o menino Jesus com a roupinha branca, também com a faixa dourada. Tudo é imperial. Exato, lógico. Nossa Senhora benzendo. Ela provavelmente é Panagia. Nossa, 3 reis magos, sim. Levam os presentes para ele. Aliás, com roupas que não tem nada a ver com a tradição, né? Tanto é que esses gorros são tipicamente da região da Sérvia, da região da Frígia, que era parte do Império Bizantino. Belo mosaico, solene, hein? Extremamente solene e ouro à vontade. A imagem é sagrada. Apolinário nos se despede de nós e estamos indo para a... Oh, peraí, isso aí é a Veneza Lagunar? Lagunar, sim. O trem chega até aqui e aqui você começa a pé ou pega um barquinho, vai até chegar vai passar por várias... Uma cidade, Ponte do Rialto, a estação de Santa Lucia aqui. A água está aqui embaixo, hein? Aqui ao lado direito tem uma belíssima igreja e tem o primeiro ponto de ônibus, que são aqueles traguetos, né, que vão para cima e para baixo. Essa igreja barroca, olha, bem barroca. Eu sempre a mostro porque ela está no Canal Grande, à esquerda é a Praça São Marco. Aqui nós temos a magnífica igreja de Santa Maria della Salute,
que foi edificada quando Veneza se livrou de uma peste, daí Nossa Senhora da Saúde, né? E ela também é famosa porque dizem que um padre famoso, não sei se vocês lembram, Antônio Vivaldi, foi sacerdote, claro que foi. Rezou uma missa ou duas e depois se dedicou, graças a Deus, à música. E muitos dos concertos que ele escreveu eram exibidos nessa igreja quando ele fazia uma primeira demonstração, né, uma avant-première de uma determinada peça musical. Aqui está de novo a Santa Maria della Salute. Já estamos nos aproximando da Piazza San Marco, Café Florian, aqui à nossa direita, uma praça enorme, a igreja é bizantina, se quisermos, e o campanário mais renascentista do que esse. E foi feito muito depois o leão, símbolo de Veneza, né? Símbolo de San Marco, e São Teodoro, com um dragão. Por que ele está aqui? Porque antes de ser Praça São Marcos, sério, era a Praça São Teodoro. Mudaram de santo? Sim. O protetor passou a ser São Marcos porque dizem que 2 mercadores venezianos conseguiram o corpo, as relíquias de São Marcos, no Egito, em Alexandria, e trouxeram para Veneza. E os venezianos acharam que era um milagre, disseram, São Teodoro, grazie tante, tchau, e colocaram São Marco na Basílica, né? Numa urna, dizem que está dentro os restos mortais dele. A primeira igreja foi construída em 828, com mercadores venezianos em Alexandria. Essa não é a primeira, não. A segunda pegou fogo numa rebelião. Em 832, o edifício, então, foi incendiado. Aí fizeram outro edifício, 1063, que é praticamente parte da antiga estrutura foi reconstruída com base em documento. O teto é uma foto tirada do campanário, que você pode subir no campanário. Se vocês foram ou forem, e se foram, devem ter subido. Eu tive o azar, numa vez, de subir, elevador, claro, e meio-dia toca. O sino é enorme, mas dá, olha, o que você quer dizer com essas cúpulas? Bizantinas, chamados melões cortados, estou falando sério. Daqui a pouco você vai dizer que aqui em cima é alho, o resto olha como parecem gomos de alho, cabeça de alho. Puxa, mas não é brincadeira, é sério. Opa! E ela é em cruz grega, repare, o transepto e a nave, né, tem o mesmo. Quando a nave é maior, então cruz latina. Os 4 cavalos, réplicas. Por que réplicas? Porque os originais estão aqui dentro, ó, dentro dessa porta. E aqui fora, para os pombos se divertirem, colocam réplicas. Aqui está, numa das entradas, recôncavo, um belíssimo mosaico, o corpo do santo sendo trazido. Escuta, o que é isso aqui atrás? Atenção. Olha os cavalos, olha aqui. Ó. É a Igreja dos Santos Apóstolos que existia em Constantinopla. Posso dizer agora que essa igreja que nós estamos vendo é uma cópia, é uma homenagem, olha aqui em cima, é uma homenagem à Igreja dos Santos Apóstolos, que foi, pelo que dizem, demolida, danificada, queimada naquela bendita revolta de Nica. Olha o corpo, tem até a cabeça aqui, a auréola, imagine. Os mercadores que trouxeram e os bispos já fazendo uma procissão para levá-la dentro da igreja. Aqui está. Ele sendo introduzido na igreja. Foi encontrado em Alexandria. Cada um pense como quiser. Pelo jeito, né? Foi. A entrada principal, aqui vocês viram, fica aqui do lado. Essa principal
belíssima imagem, né? Nossa, não precisa nem... Mas não tem nada de bizantino, não. Essa não tem, não. Essa não. Esse é um Cristo bem renascentista, triunfante, é a ascensão ao paraíso. A sua mãe está do lado, olha quem está do lado direito dele, é o Batista. Está em todas, hein? É tudo mosaico. Quem já esteve sabe, é uma riqueza impressionante, como arte e como metal precioso. Cristo no trono, o altar, atrás da base da frente, né? Da iconostase, está lá atrás. Essa é a iconostase, mas isso é tradição ortodoxa, sim. É celebrado aqui e atrás do altar tem a pala. Pala d'oro que nós vamos ver. Os apóstolos, olha que belo estilo bizantino, hein? Aqui é o púlpito. Tudo mármore, uma riqueza imaterial, a iconostase, bronze, santos, profetas. Nos 4 cantos da cúpula, nós temos os 4 evangelistas. Hein? Não custa lembrar, Marcos, João, Lucas e Mateus. Olha que incrível, né? Estamos no 2º andar. Vocês sabem que paga para subir no 2º andar, né? Olha eles aí. Esses são os originais. Não pode fotografar. Puxa, mas até as veias dizem que são de origem grega e foi Lisipo que teria feito a obra em argila e teria sido fundida. É um dos maiores escultores do helenismo. Essa é a época de Alexandre da Macedônia, é? E o que representam esses 4 cavalos, perdão? Esses originais, vocês sabem o que é quadriga, né? Quadriga. Do Ben-Hur, a charrete do Ben-Hur, exato. Eles estavam originalmente no hipódromo de Constantinopla. Quando a turminha da Quarta Cruzada, financiada pelos mercadores de Veneza, é sério, resolveram larapiar o maior roubo do século na época, encaixotaram muita coisa, inclusive esses 4 cavalos, e os levaram para a igreja de São Marco. Teve um cidadão francês que pegou os originais e levou para a França. Lembram quem é? Depois, a França, depois da época napoleônica, devolveu os originais para Veneza. Eu imagino quem trabalhou aqui, viu? Impressionante. E é tudo mosaico dourado. A pala d'oro, de origem bizantina, sim, ela se movimenta, inclusive. Conforme a liturgia, ela vira e fica a parte dourada atrás do altar. A base também em ouro banhado a ouro, nem tudo ouro maciço, hein? Aqui tem apóstolos, profetas, Jesus, os 4 evangelistas, todos ao lado de Jesus, de roupa bizantina, no trono bizantino, benzendo. É um pantocrátor. Cadê a mãe dele e o Batista? Nem sempre estão. Belo arcanjo e o símbolo do trono vazio, para que quando Jesus voltar, ele ocupa. É uma simbologia muito interessante. Arcanjo Miguel, tanto na esquerda como na direita. Uma ortrófora, um relicário para hóstias. Isso é prata e ouro, maravilhoso. O tamanho 20 centímetros, um pouquinho mais. Cálices, tudo tirado de Constantinopla, do palácio do imperador bizantino. Fechamos aqui com o Palácio Ducal ou dos Doges. É aqui que o Grande Conselho se reunia, o Grande Conselho do Doge de Veneza. Então, o Doge é um presidente da República Sereníssima de Veneza. Essa ponte famosa, vamos passar por ela. Já me disseram, nossa, eram namorados que passavam, que suspiravam, né? Vai para o inferno. Era suspirar porque a gente condenada à morte, pelo amor de Deus. Estamos saindo da Praça São Marco, o leão está lá em cima, as gôndolas, passando pela ponte do Rialto,
essa é uma última imagem de Gentile Bellini, que é uma procissão na Praça São Marcos.